will translate it. Jai Gurudev ki Okay, translate. Om Gagganatimirandhrasya Gananjana Salakayam Chakshurmitam Jena Tasmai Sri Gurave Namah Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Namo Mahavadannaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratise Namah He Krishna Karuna Sindhu Dinavandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priyam Om Vrindavai Tulasi Devai Priyavai Keshavasya Cha Krishna Bhakti Prade Devi Sattvatai Namo Namaha Bhakta Vihina Aparadha Lakshai Khiptascha Kamadikarangamadai Kripamai Tvam Saranam Prapanam Vinde Namaste Charanarvindam Vrinde Namaste Charanarvindam Vrinde Namaste Charanarvindam Vrinde Namaste Charanarvindam Bhajami Radham Aravinda Netram Shmarami Radham Madhura Smidasam Vadami Radham Karuna Varatra Tato Mama Nasti Gatir Naka Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Sri Gaurava Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare First of all, I offer my humble, respectful obeisances unto lotus feet of my Gurupad Padma, Nitya Lila, Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satasimad Bhakti Vedanta Srila Vaman Goswami Maharaj, and Nitya Lila, Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satasimad Bhakti Vedanta Srila Narayan Goswami Maharaj. Simultaneously offer my humble, respectful Dandavat Pranam, lotus feet of Nitya Lila, Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satasimad Bhakti Vedanta Swami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnavis and pageanted all of my
respectful guest. Primeiramente, gostaria de prestar minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus dos meus mestres espirituais. Pela previsão Vishnupada Stotarashat, Shishimad Bhaktivedanta, Srila Bhamana Goswami Maharaj, e entre pela previsão Vishnupada Stotarashat, Srila Bhaktivedanta Swami Narayana Goswami Maharaj. E ao mesmo tempo gostaria de prestar minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus, entre pela previsão Vishnupada Stotarashat, Srila Bhaktivedanta Srila Swami Maharaj, Srila Guru Govinda Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, outros cénibros, Vaishnavas e Vaishnavis, e os meus convidados muito respeitáveis presentes aqui nesta noite. So just now we also performed the Shraddha ceremony, Então a gente acabou de fazer uma cerimônia de Shraddha, the departure of Gauravani Gauravani Devidasi's father. foi devido à partida, né, do pai da Gauravani Devidasi, Gauravani Didi. Just Gurudev appearance day, suddenly we got a message and she got a message her father departed from this material world. No dia do aparecimento de Gurudeva, a gente estava aqui, e aí ela recebeu a mensagem de que o pai dela tinha partido desse mundo, do corpo material. So today we also did his Shraddha ceremony. Então hoje a gente fez essa Shraddha, cerimônia de Shraddha, que é uma oblação fúnebre para o ente que o pai dela partiu. According to the Vedic culture, if your father, mother or your any very close relative left this body, you have to perform Shraddha. De acordo com a cultura védica, né, quando um parente muito próximo, seu pai, sua mãe partem ou falecem, a gente deve fazer essa cerimônia de Shraddha. And Shraddha, actually this Sanskrit word means coming from faith, Shraddha. Na verdade, essa palavra em sânscrito, Shraddha, ela vem da palavra em sânscrito de fé, que é Shraddha. If you offer Mahaprasad, then your 14th generation, they will be delivered from this material world. Se você oferecer Mahaprasad, 14 gerações da sua família vão ser libertas do mundo material. And if you feed to the Vaishnavas, Brahmanas, then you also get benefit. E se você alimentar os Vaishnavas e os Brahmanas, você vai obter também benefício, se beneficia com isso. Advaita Acharya, he also did his father Shraddha ceremony. This thing also mentioned in Chaitanya Bhagavad and Chaitanya Charitamrita. Advaita Acharya, como está mencionado no Chaitanya Bhagavad e no Chaitanya Charitamrita, nesses dois livros, Advaita Acharya também fez a cerimônia de Shraddha para o seu pai, que havia falecido. But Advaita Acharya mainly he fed the Mahaprasad the Haridas Thakur, Namacharya Haridas Thakur. Mas especialmente Advaita Acharya, ele ofereceu aquela Mahaprasada, os alimentos oferecidos a Deus, ele ofereceu principalmente para Namacharya Haridas Thakur. Advaita Acharya himself told, "Hey Haridas Thakur, if you take this Mahaprasad in the ceremony of my father Shraddha, then I feed millions Brahmanas. Tumi khaile koti Brahman seva hai." E o próprio Advaita Acharya falou para Srila Haridas Thakur: ó Srila Haridas Thakur, só de Senhor, só de você tomar essa Mahaprasada equivale a eu alimentar milhares e milhões de Brahmanas. So everybody have to do this. Then your parents who left this body, they will be very happy and attain to Vaikuntha Dham. Então todos devem fazer isso. E se vocês assim fizerem, seus pais que já abandonaram o corpo vão ficar muito felizes e irão alcançar Vaikuntha Dham. Vedas, many mantras I also chanted, you may not understand. Eu cantei vários mantras dos Vedas ali, talvez vocês não estejam entendendo o que eu estava falando. Even they will become ghost.
they will be delivered from this material world just taking the Mahaprasad. Então, mesmo que algum parente seu que tenha falecido tenha virado um fantasma, se ele tomar uma Mahaprasada, se alguém tomar uma Mahaprasada, ela se liberta do corpo de fantasma. If you offer to Krishna, that is called Mahaprasad. Então, aquele alimento oferecido a Deus, Krishna, se torna um alimento chamado Mahaprasada. Or that Mahaprasad, when Shuddha Vaishnava take, that remnants is called Mahaprasad. E quando essa Mahaprasada, que é o remanente de Deus, algum devoto puro toma essa prasada, aí esse remanente do devoto puro se chama Mahaprasada. So every day we also chanting mantra before taking Mahaprasad. Então, todo dia antes de tomar Mahaprasada, restos do alimento do Senhor, a gente canta um mantra. What is that? Qual é o mantra? Mahaprasadi Govinde Nama Brahmani Vaishnavi Salpa Punnam Patang Raja Vishasanaiva Jayati. Mahaprasad, those who are less spiritual pious activity, they have no faith for things. Então, aquelas pessoas que não têm muitos créditos piedosos, espirituais, não têm muita fé em 4 coisas. Mahaprasad is transcendental. Krishna himself accept your offering. That is called Mahaprasad. Então, a primeira coisa, nós não temos fé em Mahaprasada. Né? Na verdade, a Mahaprasada, os restos da comida oferecida a Deus, é transcendental. Krishna aceita a oferenda. And Nam, Harinam, transcendental. Mahaprasadi Govinda Nama Brahmani Vaishnava. Nama Brahma Harinam, that is called transcendental. Sabda Brahma, transcendental sound. Então, quem tem pouca atividade piedosa espiritual, tampouco tem fé nos santos nomes de Deus, Nama Brahma, que os santos nomes são transcendentais. And Vigraha, the deity is transcendental. E a deidade do Senhor, Vigraha, também é transcendental. Our Vaishnava, they are also transcendental. E os Vaishnavas, devotos do Senhor, também são transcendentais. Who is called Vaishnava? Mas quem é um Vaishnava fala? Fala. Grihito Vishnu Dikhaku, Vishnu Puja Paro Nara, Tasmadu Vishnu Asmai Avishnu. Padam Puran explains Grihito Vishnu Dikhaku, one who receives Vishnu mantra, Krishna mantra, Gopal mantra, he is called Vaishnava. Segundo o Padma Purana, tem esse verso que diz a definição de quem é um Vaishnava. Então, aquela pessoa que recebeu esse Gopal Mantra, Krishna Mantra, Vishnu Mantra, é um Vaishnava. Who received Gopal mantra, Krishna mantra? Raise hand. Quem é que já recebeu o Gopal Mantra, Krishna Mantra? Levanta a mão, por favor. So those who receive Gopal mantra, Krishna mantra, Harinam, they are called Vaishnava. Quem recebeu o Gopal Mantra, Krishna Mantra, Harinam, é um Vaishnava. Even you are neophyte Vaishnava, Kanishta Adhikar Vaishnava. Mesmo que você seja um devoto neófito, um devoto iniciante, Kanishta Adhikari, Vaishnava, neófito. Who is called Kanishta Adhikari? Just follow the 4 principles and chanting holy names. Quem é chamado de um devoto neófito? É aquela pessoa que apenas canta os santos nomes e segue os 4 princípios reguladores da vida espiritual. And not criticize any Vaishnava. E também é aquela pessoa que não critica nenhum Vaishnava, nenhum devoto de Deus. Simply, he is called the neophyte devotee, that is called Kanishta Adhikari Vaishnava. De forma muito simples, essa pessoa então ela é chamada de um Kanishta Adhikari Vaishnava. Um Vaishnava que é um devoto neófito, Kanishta Adhikari. Then automatically your 7th generation from your mother side and from your father side, they will deliver from this material world. E aí, se, por exemplo, você se tornar um devoto desse tipo, um devoto neófito, 7 gerações da família da sua mãe e da família do seu pai vão se libertar deste mundo material. Or if you are intermediate devotee of Lord, Madhyama Adhikari, Caso você seja um devoto Madhyama Adhikari, um devoto intermediário, then your 14th generation from your mother side and father side, they will deliver from this material world. e aí 14 gerações da sua família, tanto do lado da sua mãe quanto do lado do seu pai, vão se libertar do mundo material. Or Uttama Adhikari, high class, exalted devotee, then automatically he is 21 generation from his mother side and father side deliver from this material world. Já um Uttama Adhikari, um devoto exaltado, elevado do Senhor,
21 gerações da família dele, tanto do lado da mãe quanto do lado do pai, são libertadas do mundo material. So you have to serve Vaishnava Seva. Então vocês devem servir aos Vaishnavas, fazer Vaishnava Seva. And Mahaprabhu told, Prabhu kahe Vaishnava Seva, Nam Sankirtan, Dui kara Sigra Pave Govinda Charan. Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu told, everybody serve Vaishnava and chant holy names. Mahaprabhu disse, todos devem servir aos Vaishnavas e cantar os santos nomes. You feed to Vaishnava, give some donation to Vaishnava. Então a gente deve... Then your life will be successful. Se você alimentar os Vaishnavas e dar doação aos Vaishnavas, sua vida será exitosa. In India, if their father or mother die, they give so many kinds of charity and donation. Na Índia, se o pai ou a mãe de alguém falece, essa pessoa cujo pai ou mãe faleceu, ela vai dar muito tipo de... fazer muita caridade, dar muito em doação, muito. Understand? If I give to list, you cannot do anything. Se eu der uma lista de coisas para vocês fazerem, vocês não conseguem fazer nada da lista. Understand? Entenderam? So many cloths, so many gamchas, so many, many things are there. That is called the 12 types of donation in there. Porque tem que dar, né, vários tipos de panos, vários tipos de tecidos, de gamchas. E aí, porque na verdade tem toda essa lista, porque são 12 tipos de doações que devem ser dadas. Because I can't why? Because this is not your culture, you will be afraid. Eu não falo tudo assim de uma vez porque não é sua cultura, né? Então você fica até com medo. Understand? Entende? In India, your father or mother, Shraddha ceremony means you have spent a lot of money. Because your father mother left many things for you. Why not serve to Guru Vaishnava? Then your parents they will get benefit. You will also get benefit. Então, lá na Índia, quando o pai ou a mãe de alguém falece, né, tem várias coisas que eles fazem assim, né? Afinal, seus pais te serviram tanto, né? Já fizeram tudo por você e se agora você, no momento da partida deles, se você servir a Guru Vaishnavas e tal, eles vão se beneficiar muito e você também vai se beneficiar muitíssimo, né? And your father did not take one penny. Left everything for you. O seu pai não levou um centavo com ele quando ele faleceu, ele deixou tudo ir com você. You also not take anything. You also left for your sons and daughters. Você também não vai levar nada na hora da morte. Você também vai deixar tudo com seus filhos. This is true or wrong? Não é verdade? This is a tradition going on. Tá na tradição que segue. But you serve to Vaishnava. Mas você deve servir aos Vaishnavas, devotos de Serve to Deus. Krishna. Then you will get more benefit. Se vocês servirem aos Vaishnavas, devotos de Krishna, ou a Krishna, Deus, vocês vão obter mais benefício ainda. Sudha Vipra Katha. Sweet pastime Sudha Vipra. Srimad Bhagavatam described. O chamado Bhagavatam, ele vai explicar uma doce história do passatempo de Sudama Vipra. Sudha Vipra, he is the friend of Krishna. Sudama Vipra era um amigo de Krishna. And he came in Dwarkapuri. Just he brought some, what is called, flat rice. E ele veio para Dwarkapuri encontrar com Krishna, com Deus. E ele tinha trazido consigo apenas uns flocos de arroz. But Krishna by force took from him. 1 and 2 times, then Rukmini stopped. E aí Krishna na força pegou esse floco de arroz dele, pegou uma vez, pegou duas vezes, deu uma abocanhada naquele floco de arroz, mais duas abocanhadas, e aí ele depois parou. Krishna parou de comer aquilo. And Krishna gave him big palace. E aí Rukmini fez Krishna parar de comer, e Krishna deu o que para ele? Para Sudama Vipra. Understand? Não, desculpa, o quê? E aí Krishna deu para Sudama Vipra um grande palácio. If you give donation, you will not lose anything. Porque se você der em doação, você não vai perder nada. Você não perde nada, na verdade. Understand? Entende? In previous life you did charity donation, then money will come. Então, na verdade, o dinheiro que você ganha nessa vida tem a ver com as caridades que você deu na vida passada. Aí você deu na vida passada em caridade, nessa vida você ganha dinheiro. Or this life you are doing any charity donation, the next life will get. Então, se nessa vida você também faz doações de caridade, na próxima vida você vai ganhar dinheiro também. Why one person is very poor or another person is very rich? Why?
Por que tem gente que é muito pobre e tem gente que é muito rico? Por quê? All we are the sons and daughters of God. God is our Father. Afinal, todos nós somos filhos e filhas de Deus. Deus é o nosso Pai. One son, God's one son very rich, or another son is very poor. Why? Então, Why discrimination? Um filho, né? Os filhos de Deus, né? Um filho é muito rico e outro filho é muito pobre. Por que essa discriminação, afinal? This is not the fault of God. This is your fault. Mas não é culpa de Deus isso, é sua culpa. Because previous life, you did not give donation to charity to Vaishnava Brahmanas. So how possible to get money? Então, se você na vida passada não deu em caridade, não fez doações para os Vaishnavas, devotos de Deus, para os Brahmanas, como que você vai ganhar dinheiro nessa vida se você não deu em doação na vida passada? Or another son, previous life, he gave charity donation for the money coming. Mas o outro filho na vida passada, ele deu muito em caridade, fez muita doação, então por isso nessa vida ele tem dinheiro, tem muito dinheiro. This life, if you do charity donation, the next life you will get. This is the process. Então o processo é o seguinte, então se nessa vida você faz doação e caridade, na próxima vida você vai obter dinheiro. Understand? Entende? If you not do bhajan and sadhana, how possible to get anything? Se você não faz bhajan e sadhana na sua vida espiritual para Deus, como que você vai ganhar qualquer coisa? This is true or not? Isso é verdade ou não? Many people asking, oh, another person is very rich, another person is very poor. Why? Tem muita gente que se pergunta isso, né? Por que alguém é tão rico e outra pessoa é tão pobre? This is the thing. Esse é o ponto. Serve Guru and Vaishnava. Then your life will be successful. Sirvam a Guru e Vaishnavas, servam a Guru e Vaishnavas, devotos de Deus, e a sua vida será exitosa. Understand? These are things. Or if you not give any charity donation to Brahman Vaishnava, how possible to get? Mas se você não dá nenhuma caridade, nenhuma doação para os Brahmanas, para os Vaishnavas, devotos do Senhor, como você vai ganhar qualquer coisa? Our Shastra explain this. As escrituras explicam isso. Every religious person, they believe these things also. E toda pessoa que é religiosa acredita nisso também. Todo mundo que é religioso acredita nisso. This is the previous life they gave charity donation to money coming. De que se a pessoa tem dinheiro nessa vida, ganha dinheiro nessa vida, é porque na vida passada ela deu em caridade e fez doações. Lord give you or not? Deus te deu ou não? Ou te dá? But you misused. Ele te deu, mas você fez um mau uso do que ele te deu. You misused. Mau uso. What misuse? Você usou para That quê? money you enjoyed your sense gratification. O dinheiro que Deus te deu, você usou na sua vida apenas para obter prazeres, para si mesmo, para os seus sentidos. For this regard you are poor. É por isso que nessa vida você é pobre. Or another person, he gave donation charity to Brahman and Vaishnava. For this regard coming. Agora, outra pessoa, ela deu em caridade aos Brahmanas, aos Vaishnavas, e por isso que agora esse dinheiro vem para ela. Sudha Vipra Katha. For this regard Sukadeva Goswami told Parikshit Maharaj this story of Sudha Vipra Katha. Foi por isso que Shukadeva Goswami Pada disse no chamado Bhagavatam essa história de Sudama Vipra. Understand? Entendem? You should not become Mayar. Não sejam sovinas, nome de vácuo. You have to liberate. Você tem que ser bem generosos, liberais. Then Krishna will give mercy. Aí Krishna vai dar misericórdia para vocês. So, I am saying because this Shraddha means everything coming from your Shraddha, faith. Por que eu estou falando isso? Porque essa Shraddha, cerimônia que nós chamamos de Shraddha. Então essa cerimônia de Shraddha tem a ver com a sua fé, a sua Shraddha. You did not see direct your father has come or not. Por And exemplo, taking prasad or not. você não viu diretamente se realmente seu pai apareceu ali na cerimônia, né, da oblação fúnebre, da Shraddha, para ver se seu pai tomou prasada ali realmente ou não. Você não viu isso. But your father took prasad, Mas ele, Mahaprasad. seu pai realmente tomou a prasada, Mahaprasada. Understand? All your forefathers, that Pitru Purush, they are very happy. E assim, todos os seus antepassados, os Pitra Purush, eles estão muito felizes com isso. So everybody do this Shraddha ceremony. Então todos devem fazer essa cerimônia de Shraddha. And feed to the Brahman Vaishnava. E alimentar aos Brahmanas e Vaishnavas. And serve to cows, go Brahmana Vaishnava. Servir as vacas também.
Krishna's very near and dearest is the Brahman and cows. Porque Krishna, o que acontece? Ele gosta muito mesmo dos brahmanas e das vacas. So what is the pranam mantra? Namo Brahmanno Devaya Go Brahmanno Hitaya Cha Jagadetaya Krishnaya Govindaya Namo Namaha. And Krishna's very near and dearest two persons. Who are they? Follow. Cows and Brahman. Então Krishna ele gosta muito de duas pessoas. De quem? Das vacas e dos brahmanas. Yeah. And for this regard, in our scripture explain, don't kill the cows. É por isso nas Bhagavatam escrituras. You should not kill the cows. This is a sinful activity. Por isso que as escrituras falam que você nunca deve matar uma vaca, isso é um grande pecado. And Por don't isso. eat also cow's meat. Yeah. Também a gente não se deve comer carne de vaca. And if you eat the meat of the cows, millions births, you go hell and narak. Se você come carne de vaca, você vai para o inferno por milhões e milhões de vidas. And the many kinds of insects in the hell, they will eat your flesh. E aí lá no inferno, vários insetinhos vão ficar comendo a sua carne. For the English word saying meat means you are. Me eat. You are eating my flesh, next I will eat your flesh. Por isso que até mesmo carne em inglês, para quem conhece em inglês, a palavra para carne é meat. E meat também pode ser desmembrado, que significa me eat, ou seja, me coma. Nessa vida você come o animal, na próxima vida é o animal que te come. Ou So é ele que come você. Don't eat meat, especially cow meat, don't eat. Então não comam carne, em especial a carne de vaca, de jeito nenhum. Gohatta mahapap, to killing the cows, very worse sinful activity. Porque matar uma vaca, comer carne de vaca é um pecado dos piores aí. In our scripture, every, what is called, pose, plumkup, pores, all the demigods, they are staying in the cows. Tem mais, as escrituras explicam que os semideuses, todos os semideuses, eles vivem nos poros das vacas, nos poros do corpo, da pele da vaca. Someone asked me, why Krishna has so much love and affection with cows? Teve um dia que uma pessoa me perguntou, por que Krishna gosta muito, tem muito amor e afeição às vacas? Because cows are very simple. Por quê? Porque as vacas são muito simples, seres muito simples. Cows, they are as like mother, gives the milk to us. As vacas são como uma mãe, elas nos dão leite. So for this, your Vedas say, should not eat the cow meat. Por isso que os Vedas dizem que a gente não deve comer carne de vaca. You understand? Entendem? And cows, they are very simple also. E as vacas também, elas são seres muito simples. And all the demigods, they are staying every, what is called? Pores of cows. E todos os semideusas residem nos poros, né, da pele da vaca. So Krishna is very near and dearest cows. Então a vaca é um ser muito próximo, extremamente querido a Krishna. Mahaprabhu's Lila also coming. A gente vê uma coisa nos passatempos do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. One astrologer, very high class astrologer, that is called Sarvagga. Uma vez veio um astrólogo que era muito elevado, um astrólogo onisciente, He Sarvagya. came in the house of Chaitanya Mahaprabhu. Esse astrólogo muito bom, ele veio até a casa do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya was a small boy, Mahaprabhu era um menino, maybe 4 or 5 years old. menininho, devia ter ainda uns 4 ou 5 anos de idade. Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu asked that the astrologer Sarvagga, Aí Chaitanya Mahaprabhu perguntou àquele astrólogo Sarvagya, he tell to me my previous life. fale para mim sobre minha vida passada. What kinds of I perform past activities? I took birth in a Brahman family. Mahaprabhu perguntou, o que foi que eu fiz de atividade piedosa na vida passada, para que nesta vida agora eu tenha nascido como um brahmana, como um sacerdote. Everybody can take birth according to their previous fruitful action, karma. Porque de acordo com as reações das nossas ações da vida passada, o que a gente fez na vida passada vai fazer com que determinar onde que a gente vai nascer, em que situação nesta vida. So Mahaprabhu asked that the astrologer Sarvagga Brahmana.
Então Mahaprabhu perguntou àquele Brahmana, Sarvagya. Sarvagya means Sabe who quem? knows past, present, future, astrology. Sarvagya é uma pessoa que conhece passado, presente e futuro. Nowadays we is called perfect astrologer. He does not know his own or how possible to others. Mas hoje em dia, né, como encontrar um astrólogo desses mesmos, que conhece passado, presente e futuro? Hoje em dia os astrólogos não sabem nem sobre as suas próprias vidas, né? Passado, presente, futuro, que dizer das pessoas que ele está atendendo. Chant holy names, Cante santos then your nomes. life will be successful. Então cante santos nomes e sua vida será exitosa. But Sarvagya Brahmana, great astrologer. Mas, Mahaprabhu asked him, tell me, my previous life, what kinds of karma I did. I took birth in Brahman family. Mahaprabhu foi até esse Brahmana, que era Sarvagya, conhecia passado, presente e futuro, e perguntou: o que foi que eu fiz na vida passada para que nesta vida eu nascesse como um Brahmana? Then Brahman, that the Sarvagya astrologer, closed his eyes. E aí o astrólogo Brahmana, Sarvagya, ele foi e fechou os olhos, fechou seus olhos. And counted as a mantra. Começou a cantar uns mantras. Then he said Chaitanya Mahaprabhu sometimes different incarnation coming. E aí ele viu assim na visão dele assim diferentes encarnações do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Because Chaitanya Mahaprabhu is Krishna. Afinal, Mahaprabhu é o próprio Krishna. And inside Krishna, all incarnation, Matsya, Kuruma, Varaha, Nisingha, Kolki, all. E todas as encarnações, Matsya, Kurma, Varaha, Nishinha, elas estão presentes dentro de Mahaprabhu, dentro de Krishna. That astrologer could not give answer. What is the karma of Chaitanya Mahaprabhu? E o astrólogo não conseguia responder aquela pergunta: qual é o karma? Né? Quais são as atividades passadas do Senhor Chaitanya Mahaprabhu? Bhagavan has no any karma. Afinal, Deus não tem nenhum karma. Deus não faz karma. Janama karma chame dibbam. Jo vyakti tattah. Taptadiham punarjanma na vidyate. Bhagavad Gita Krishna says to Arjuna, my janma, birth, activity is transcendental. Como o próprio Krishna explica para Arjuna no Bhagavad Gita, Krishna diz, Deus diz, que o meu nascimento e atividades são transcendentais. Conditional soul, they have karma phala. Mas as almas condicionadas, tudo que elas fazem, as ações que elas fazem têm uma reação, karma, ação e reação. Karma But phala. Bhagavan is the beyond of karma. Mas Deus está além disso, além dessa lei That do is called karma. transcendental. Deus é transcendental. So for this regard, the astrologer could not understand who is Chaitanya Mahaprabhu. Por isso que o astrólogo, ele não conseguia entender quem era o Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Then Mahaprabhu said, listen, Mahaprabhu told, previous life, I served cows and brahmana. Aí Mahaprabhu falou, ó, na vida passada, eu servi as vacas e os brahmanas. So for this regard, this life I took birth in the Brahman family. Foi por isso que nesta vida eu nasci na família de um brahmana, de brahmanas. This is true also. And then in previous life, Krishna, Mahaprabhu, he was Krishna. Mahaprabhu is served Brahman. Isso é verdade mesmo, afinal, na vida passada, Mahaprabhu foi Krishna, né? Which Brahman? Follow. Miss- And just now we told, which Brahman he served? Sabe? Qual a pergunta? Que tipo de Brahma? Quem? Krishna, which Brahman he served? Que tipo de Brahma Previous você life. viu na vida passada? Are Sudama Vipra. Your brain not working. I told Krishna, he served Sudama Vipra. Simple. And many Brahmanas, but mainly Sudama Vipra. So Mahaprabhu told, previous life means my Krishna avatar, incarnation of Krishna, I serve. Which Brahman? Sudama Vipra. Então o próprio Mahaprabhu falou para o astrólogo, na vida passada eu servi ao Brahmana, né? Porque realmente Mahaprabhu na vida passada ele era quem? Krishna. E Krishna serviu a quem? Qual Brahmana? Sudama Vipra, especialmente, Sudama Vipra. And another, I serve cows. In Krishna Lila, Krishna, he was herding the cows, serving the cows. E aí Mahaprabhu também falou né? E eu também servi as vacas, né? A gente sabe, né? Como em Krishna Lila, nos passatempos de Krishna, Krishna sempre servia as vacas. So for this regard, now I have come in Brahman family. E é por isso que agora eu nasci nessa família de Brahmanas. So Mahaprabhu try to disse. understand.
That means if you serve cows and brahmana, then next life you will become what? Brahmana. Então tente entender isso. Se você servirem as vacas e os brahmanas, na próxima vida você vai virar, vai nascer como um brahmana. Understand? Entende? So everybody have to serve Guru, Vaishnava, Brahmana, cows, Go Brahmana Siva. Supadika Namo Brahmana Devaya Go Brahmana Hitaya Cha Jagadhetaya Krishnaya Govindaya Namo Namo. Krishna is called Govinda. Govindati is Govinda. Go means cows. Vindati Anandati. When Krishna, he gives pleasure to the cows, protects the cows. Então, todos devem servir as vacas e os brahmanas. E nesse Pranamantra, nessa reverência a Krishna, diz, tem o nome dele como Govinda, né? Krishna, o nome dos nomes de Krishna é Govinda. Ou seja, Govinda, aquele que dá prazer às vacas e as protege. Façam lá. So tomorrow, Nityalabhasana Bhakti Pragyan Kesava Goswami Maharaj Appearance Day, Avirbhav Tithi, we will celebrate. Então amanhã a gente vai celebrar, vai comemorar o dia do aparecimento, Avirbhav Tithi de Srila Bhakti Pragyan Kesava Goswami Maharaj. Also wedding festival. Também vai ter um casamento. All you come, take Mahaprasad. Venham todo mundo aqui amanhã, por favor, e tomem Mahaprasad. Jantem aqui com a gente o alimento oferecido. If you take Mahaprasad, then your life will be successful. Se vocês tomarem essa Mahaprasad, o alimento oferecido ao Senhor, a vida de vocês será exitosa. Free Mahaprasad. E é de graça. Comam bastante, tomem mais. Today also. Hoje também. Gauravani Si also giving Mahaprasad. Gauravani Didi hoje também está dando Mahaprasad. Gaur Pimana. Gauravani fala. Your father. Fale alguma coisa que está pedindo. About my father? Fale sobre o seu pai um pouquinho, por favor. Okay, stand up. Meu pai foi o homem mais generoso que eu conheci na minha vida. As irmãs estão aqui e elas sabem muito bem disso. Ele era tipo o Silvio Santos, quem quer dinheiro? Vai distribuindo, dar mesada até hoje para um monte de gente. E foi a pessoa mais próspera realmente que eu conheci. Como ele falou, com certeza isso procede. Ele sempre ajudou muita gente e sempre foi muito próspero. E uma pessoa assim, maravilhosa, que se preocupava com todo mundo, se estava todo mundo bem, se estava faltando alguma coisa para as pessoas, e se preocupava em gerar emprego, e uma pessoa muito nobre, uma pessoa mais maravilhosa que eu conheci nessa vida. Eu sou muito grata a Shri Padma Maharaj por ter realizado a cerimônia de Shraddha com meu pai. Ele realmente é merecedor e eu tenho certeza que ele vai ascender para planetas superiores. Thank you very much, Shri Padma Maharaj. How old are your father? How old are your father? How old are you? My father was 77. He was going to do 78 years this 26 February. Yeah, your father is happy now. Yeah. He had a good life. Yeah. Haribol. 10 o'clock. Kiva jayo jayo gora chande arote ko shobha kiva jayo
আর জাহ্নবী তট বনে জগমন লোভা ওরে জগ জনের মন লোভা আমার গৌরাঙ্গের আরতি শোভা জগ জনের মন লোভা গৌরাঙ্গের
राधा बिहारी जीव की जय। जय श्री श्री गोविंद गोविंद मदन मोहन जीव की जय। श्री महाराज केशव सिंह महाराज प्रभुपाद गुरुवर्ग की जय। हरिनाम संकीर्तन की स्वामी गौर भक्त विंद की अनंत बड़ी वैष्णविंद की जय। गौर प्रेमानंद ओम वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो